Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lauriane, faço parte do projeto de extensão interinstitucional Matemática e Filosofia para além dos muros da Universidade Federal de Alagoas. Hoje iniciaremos uma sequência de vídeos sobre funções. Vamos iniciar pela função afim, também conhecida como função do primeiro grau ou função polinomial. A função afim, ela é expressa na forma geral f de x a x mais b, para todo x pertencente aos reais. E o a, nessa forma geral, ele é chamado de coeficiente angular, que é responsável pela inclinação da reta. Pois, gente, toda função afim, ela é representada graficamente no plano cartesiano por uma reta, certo? Então, o coeficiente angular, que é a letra A, dessa forma geral, ele é responsável pela inclinação da reta. Já o B é chamado coeficiente linear, e ele indica onde a reta intercepta o eixo Y. E vocês podem estar me perguntando, mas Lauriane, essa função afim, para que ela serve? O que é que ela é no nosso dia a dia? Onde é que eu uso? Onde é que eu vejo? Sim, gente, nós utilizamos bastante a função afim. Eu trouxe aqui apenas 3 exemplos, que foi o do táxi ou Uber, certo? Que a gente paga dependendo da distância que a gente vai percorrer, certo? Quanto maior a distância, mais alto será o valor. Não é isso? Um buffet, quando a gente vai organizar uma festa, decoração, tudinho. A gente contrata aquele espaço, sim, mas quantas pessoas vão vir? Então, vai depender do número de pessoas, o valor final para a gente pagar, certo? E num posto de combustível, quando a gente vai abastecer também. O valor que a gente vai pagar vai depender da quantidade de litros que a gente vai abastecer. Então, são 3 exemplos práticos da função afim no nosso dia a dia. O táxi, uma organização de uma festa, e o abastecimento do nosso veículo. Eu trouxe aqui um exemplo fictício, não são valores reais, mas eu quis aqui trazer um exemplo para vocês de uma organização de uma festa. Aqui, uma pessoa está organizando uma festa e precisa calcular o custo total do evento. Ela decidiu alugar um espaço por R$ 200, que é o valor fixo, e pagar R$ 15 por cada convidado, para cobrir as despesas com a comida e a bebida. Queremos encontrar o custo total da festa em função do número de convidados. Então, qual é a função afim que representa essa situação? É o f de x igual a 15x mais 200, onde x é o número de convidados, certo, gente? Lembra que R$ 15 por convidado, então vai ser 15 vezes x, certo? E esse 15 é o nosso coeficiente angular, no caso, na forma geral, esse 15 é a nossa letrinha A, né? E o 200, que é o valor fixo do aluguel, é o coeficiente linear, que é o valor fixo. Desculpa. A representação gráfica da função afim, como eu falei, será sempre uma reta, né? Para traçar esse gráfico, basta ter 2 pontos, encontrar 2 pontos. Normalmente a gente encontra o ponto onde a reta intercepta o eixo Y, quando o x é igual a zero, tá? Lá no plano cartesiano. E o segundo ponto substituindo outro valor de x. Então, vamos aqui. Agora, o coeficiente angular. Vamos lá, tem algumas particularidades aí que a gente precisa entender e saber sobre ele. Quando esse A, o coeficiente angular, for maior que zero, ou seja, quando ele for positivo, essa reta será crescente. Já quando ele for menor que zero, ou seja, quando o A for negativo, a reta é decrescente, certo? E o valor absoluto de A indica a inclinação. Quanto maior o valor de A, mais inclinada é a reta. Sobre o coeficiente linear, que é o B. O B é o valor de f de x quando o x é igual a zero, ou seja, a reta ela vai interceptar o eixo y, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Para a função f de x, 2x mais 3, vamos identificar quem é A? A é o 2. Então, o 2 é positivo, é maior que zero? Sim. Então, essa reta é crescente. E o B?
o B é o 3. Então, nesse gráfico, quando eu for construir, ele vai cruzar o eixo Y no ponto 3 exatamente. Aqui um exemplo prático, né? Menos x mais 4. Então, essa função aí, quando o x for igual a zero, eu substituo lá. F de 0, aí vai ficar menos 0 mais 4, que é igual a 4. Então, essa reta vai interceptar no ponto 4 o eixo y. Aí agora eu atribuo outro valor. Quando o x for igual a 2, f de 2, eu substituo, né? Aí tem um menos, aí fica menos 2 mais 4, 2. Então, o gráfico eu vou marcar esses dois pontos. O ponto 0, que é quando o x for 0, o y é 4, então ponto 0, 4. E o ponto 2, 2, que é quando o x for 2 e o y for 2. Aí eu vou traçar lá no plano cartesiano. Aqui eu coloquei no aplicativo essa função, que é o GeoGebra, e aqui ficou traçada a reta, né? Marcados os dois pontos, e a reta foi essa aí. Vamos observar, o A é negativo, não é, gente? O A não é menor que 0, menos x mais 4. Então, essa reta é decrescente. Aí está o esboço do gráfico. E o 4 não é o B, olha que ela intercepta o eixo Y no ponto 4, como a gente estudou anteriormente. Agora, aquele exemplo lá da festa, que é a função 15x mais 200. Vamos ver como ficou o gráfico? Olha aqui, ela é uma reta crescente, 15x mais 200. Essa é a inclinação dessa reta, ela é crescente. Agora, o exemplo da função f de x igual a 2x mais 3, certo? O A é 2, a reta é crescente porque ele é maior que 0, é positivo, e o B é 3. Então, o gráfico vai cruzar o eixo Y no ponto 3. Então, a gente vai logo atribuir um valor de 0 a x. Aí eu vou substituir na fórmula 2 vezes 0 mais 3, 3. Então, quando f de x for 0, é o ponto 3, né? Isso, f de x é igual a 3. Aqui, quando eu vou atribuir o valor 1, aí fica 2 vezes 1 mais 3 igual a 5. Eu faço uma tabelinha para organizar melhor, aí eu coloco. Quando o x for 0, o f de x é 3. O y é 3. E quando o x for 1, ele é 5. Traçando, né, uma reta crescente, olha a posição da reta crescente, né, que o A é positivo, maior que 0, e ele vai cruzar o eixo Y no ponto 3, e aí está o esboço do gráfico dessa função. Então, resumindo, o gráfico da função afim será sempre uma reta, sabemos. Ela é crescente quando o A for positivo maior que 0, a posição da reta é essa primeira aqui. Decrescente quando o A for menor que 0, né, for negativo, a reta fica nessa direção aí. E o ponto B, ele me diz onde é o ponto onde a reta intercepta o eixo Y, e o x, o valor de x, é onde ela intercepta o eixo x, que chamamos de raiz. É a raiz da função, é o ponto onde a reta intercepta o eixo x. Agora aqui eu trouxe o gráfico no sistema cartesiano ortogonal, certo? Então, eu trouxe aqui o gráfico de uma função linear, o grafo AX, certo? É uma reta não vertical que passa pela origem. Vê que tanto a crescente como a decrescente dessas duas funções aí, elas interceptam a origem do plano cartesiano, do sistema cartesiano. E aqui a função identidade, ela cruza também, essa aí ela cruza, que é o f de x igual a x, e ela divide exatamente ao meio, que é a bissetriz, né? Esse ângulo divide aí o ângulo do primeiro e do terceiro quadrante ao meio. Então, chamamos de função identidade. E aqui é uma função constante, certo? Que é qualquer valor que eu vou atribuir a x, ele vai dar sempre o mesmo y. É uma função constante. Lembrando que essa função constante, ela não é uma função afim, tá, gente? Lembra que a função afim tem a forma geral ax mais b. Pronto. Então, essa daí não tem. Essa daí só tem f de x é igual a uma constante. Então, não é uma função afim. Tá ok? É uma função, mas ela não é uma função afim. Então, vamos ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês e muito obrigada e até o próximo vídeo.